Vamos então nos direcionar aí à finalização de nossa reflexão. Então vamos pensar o seguinte: cada pessoa possui uma habilidade subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Cada pessoa, cada aluno consegue entender melhor certas coisas ou certos conteúdos diferentemente do que outros. Quando você tem, por exemplo, uma percepção, tá? Então compreende-se a dificuldade em aprender e, consequentemente, deve-se estudar mais determinado assunto. Nossa, Marcos, isso ficou meio confuso. O que você quis dizer? Eu quis dizer o seguinte: às vezes você vai estudar física, tá ok? E apesar da física, né, da disciplina ali, depender muito da matemática, mas por algum motivo você consegue compreender mais fácil do que a matemática. Quantos alunos eu já ouvi dizendo que eles chegavam e diziam: professor, eu entendo muito mais física do que matemática, por que isso acontece? Talvez eu não tinha uma resposta imediata ali para dar para eles, mas refletindo um pouco, eu penso que havia algum motivo, algo despertava o seu interesse em física. Tá? E consequentemente, quando ele resolveu uma questão, um exercício, ele percebia a necessidade de matemática. Está aí um indício, está aí uma pista, né, que a sua própria estrutura de pensamento está te dando para que você veja a necessidade de estudar matemática. De repente a matemática pura, simplesmente ali com exercícios, achar um valor de x, montar um gráfico, enfim, naquele momento o aluno possa não estar vendo para que aquilo serve. Mas ele vai fazer um exercício de física, em algum exercício mais prático ele consegue compreender melhor. Aí ele vê efetivamente a necessidade de matemática. Começa a se interessar, começa a estudar, começa a gostar e, consequentemente, pode ocorrer, claro, né, é tudo uma questão relativa, porque nós estamos falando de indivíduo, de pessoas, isso nunca é algo exato, nunca é sistematizado, são pessoas. E pode ocorrer dele gostar da matemática também, ver a necessidade e unir, dali ele vê também que muitas coisas ele pode estar sendo usando em biologia, em química, começa a interdisciplinaridade e ele não consegue mais dizer eu gosto só disso ou daquilo. Claro que ele vai ter uma preferência por determinada área, mas ele vai dizer, olha, tudo o que eu aprendo faz sentido para mim. Eu gosto agora porque eu fui despertado pela física. Tá? Então, de repente, as pessoas, os alunos, têm alguma habilidade em determinada disciplina e desenvolvem melhor ela. Então, tá aí, você tem que investir nisso, tá bom? Então, consegue compreender melhor as coisas do que outro. Então, aquilo que você compreende facilmente também deve ser estudado, lógico, não pode se deixar. Mas não será difícil você perceber que a compreensão de tal assunto ela é bem diferenciada de outros, tá bom? Você olha, nossa, eu consigo entender mais fácil. Sim, você gosta mais daquilo, não tem nenhum problema. Então você vai estudar aquilo e também vai estudar as outras coisas que você possui um pouco mais de dificuldade para que possa entrar essa disciplinaridade, interdisciplinaridade, desculpa, e você vê que as disciplinas se conversam. Somente hoje foi separado em matemática, química, física, mas há séculos atrás a gente estudava e chamava tudo isso de uma ciência só, um pensamento, uma razão. Né? Então, quem sabe aí, filosofia, eu tenho interesse, eu tenho curiosidade, eu quero entender. Nossa, mas eu sou um matemático, eu não devo entender por que acontece fenômeno biológico. Isso é bobagem. Tá? Então, você tem curiosidade, você vê essa interdisciplinaridade, com certeza, vá a fundo, busque entender, porque ela existe, não é coisa da sua cabeça não. Tá? Então, perceber essa compreensão do teu assunto, que você tem essa diferenciação e que se tem mais dificuldades em outras. Né? Então, você percebe que em determinadas situações você tem facilidade para resolver algum exercício. Em outras disciplinas você tem uma dificuldade um pouco maior. Então, o que eu faço? A minha dica para você, perceba-se. Vai estudar? Perceba-se. Tá? Perceba-se quando você estiver estudando. Veja o que você aprende de um modo mais fácil, tá? E veja o que você não consegue compreender tão facilmente assim e precisa de um pouco mais de atenção sobre aquilo ali, tá? Porque isso é uma coisa realmente para se levar em consideração. Olha aí, é a sua própria estrutura de pensamento dando um indício do que você pode estar contendo internamente.
aquilo que você tem está despertando em você. Olha, você tem facilidade, Marcos, de aprender determinada coisa. Siga por esse caminho. É você mesmo, é a sua mente te dando uma dica, tá? E isso aí pode desenrolar-se aí facilmente para você até se orientar um pouco na sua questão profissional. De repente ser um grande filósofo, um grande historiador, um grande matemático, um cientista, um médico, um advogado, né? Então, voltando à dica, perceba-se quando você estiver estudando. Tá bom? Isso vai poder ser útil para a sua escolha profissional, isso vai ser interessante para você e vai ser muito legal isso daí, tá bom? Então, isso é o que eu queria falar um pouco sobre as dificuldades de aprendizado. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço que você coloque aqui embaixo para mim suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, suas perguntas, tá bom? E se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, ok? Passe para os seus amigos e qualquer coisa estamos aí para te ajudar, para conversar um pouco mais com você. Pode entrar em contato comigo à vontade, tá ok, pessoal? Eu agradeço muito, um abraço, até o próximo vídeo.